E hoje, querido, eu tenho um tema importante para tratar com vocês, é sobre vencer a crise. A crise, ela se instala em todo o ambiente da vida do ser humano. Às vezes a crise é conjugal, sentimental, existencial, subjetiva, psicológica. Às vezes é a crise no meio da família, com filhos, financeira. Se falar de crise, nós temos visto uma crise instalada na nação brasileira, e não só na nação brasileira, bem como em todos os países do mundo, estão passando por uma crise terrível. E essa crise que o mundo tem passado, que o Brasil tem passado, ela é o reflexo, obviamente, da crise que a população está enfrentando. Afinal de contas, uma nação é constituída por sua população. Então, eu não tenho a menor dúvida de que muitos dos irmãos, muitos de vocês estão passando por diversos tipos de crise, Dentre elas, como eu citei já algumas, e dentre elas eu destaco crises psicológicas, ansiedade e, em outros casos, até mais ainda, crises financeiras. E como vencer essa crise? Nós somos o povo de Deus, nós somos a Igreja de Cristo, o povo de fé. Nessas horas a nossa fé parece que se esvai e a gente fica sem chão, mas eu quero te dizer, querido, que tem sim como a gente vencer essa crise. Nós temos alguns exemplos bíblicos, tá? Aqui em 1 Reis, capítulo 17, é o primeiro exemplo, quando Elias profetizou uma seca em Israel, que Israel era sustentada, o PIB, vamos dizer, o PIB da nação de Israel era proveniente da pecuária e da agricultura, ou seja, da criação de animais, do que os animais produziam e do que a terra produzia. A seca trouxe um grande desastre, uma grande devastação, uma grande crise, e Deus mandou que o profeta profetizasse isso. O profeta ficou tranquilo. Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, e ele ficou lá alguns anos, irmãos, fazendo 2 refeições por dia, uma de manhã e outra à tarde. Não era ninguém que vinha dar comida para ele, ele estava só. Eram corvos que traziam alimento para ele. Quando acabou-se, o ribeiro de Querite secou, Deus o enviou a uma cidade sarepta para ir morar uns dias com uma viúva pobre, não rica. Olha que contradição, Foi morar com uma viúva pobre, chegou lá, a viúva estava colhendo os últimos gravetos de lenha para fazer a última refeição para ela e o filho dela. Sim, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e ali a viúva temia pela morte, não tinha mais de onde tirar o sustento. Isso que eu estou falando está em 1 Reis, capítulo 17, ok? E ali quando Elias chega, ele diz: assim diz o Senhor, da panela a farinha não vai faltar, da botija o azeite não vai se acabar. E assim foi na vida daquela mulher. Nós temos outro exemplo também de uma viúva que tinha 2 filhos, o seu marido morreu, deixou uma dívida, os credores vieram levar os filhos, ela correu desesperada ao profeta Eliseu. E ao chegar ao profeta Eliseu disse, pediu: meu senhor, me acuda. E ele disse: qual é o problema? Contou, e ele disse: olha, o que é que você tem em casa? Eu não posso fazer muita coisa de mim mesmo, mas o que é que você tem? Ela disse: então só um pouquinho de azeite numa botija. Depois pegue vasilhas emprestadas, o máximo que você puder. E assim a mulher fez, e enche as vasilhas. E a mulher foi, trancou-se dentro de casa com seus 2 filhos, pediram vasilha, pediram muitas vasilhas emprestadas. E aquela mulher pegou o pouco de azeite que ela tinha e derramou em cada vasilha um pouco, e cada vasilha multiplicou-se até que as vasilhas se esgotaram, que encheram todas de azeite. E o profeta disse: agora paga a dívida, vende o resto e vive do resto, tá? E nós temos exemplos também do próprio Jesus lá no deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites, e quando veio o momento mais crítico da vida dele, a Bíblia diz que vieram os anjos e o serviram. E o último exemplo é o próprio povo de Israel, guiado por Moisés, caminhando no deserto durante 40 anos, querido, nada menos do que 40 anos. E durante esses 40 anos eles viram Deus enviando pão dos céus, carne dos céus, água da rocha. De onde se olhava e não via nada, Deus mandava a provisão. O que é que eu quero dizer para você com todos esses exemplos, para você aplicar para a sua vida? Quero dizer para você, querido, que a gente vence qualquer crise
na dependência de Deus. A crise vem, amados, para nos ensinar a depender de Deus, a nos ensinar a não colocar nossa esperança nos homens, nos governantes, nos políticos, nos líderes, em quem quer que seja. A crise vem para nos ensinar a depender totalmente, plenamente de Deus. E quando você aprende a viver totalmente, plenamente em Deus, você está passando por uma crise terrível, está tudo em tua volta desmoronando, o teu coração está em paz, porque você sabe que Deus está no controle daquela situação, e você sabe que Deus ele vai cuidar de você. Só que você tem que ter cuidado, porque na crise a ansiedade bate, e às vezes ao faltar o alimento a gente se desespera e corre para o supermercado para fazer uma compra no cartão, sem sequer saber que vai ter o dinheiro para pagar. A gente quer trazer o sustento para dentro de casa. Então, espera no Senhor, continua colocando o currículo, continua correndo atrás, arruma alguma coisa para fazer, para ir vender, e confiando em Deus, esperando no Senhor. Quantas vezes eu abri a minha despensa e a minha geladeira estava vazia, eu ali de joelho dobrado, um dia eu me lembro, eu, a minha esposa, meu filho, eu vim orando sempre trancado, e nesse dia eu não aguentei, peguei meu filho de 4 anos, a minha esposa, a gente dobrou o joelho na sala de casa e choramos, pedimos a Deus que tivesse misericórdia de nós, que tivesse compaixão de nós, e a gente sempre viu, irmãos, sempre, ainda hoje, 11 anos de caminhada no Ministério Missão de Fé, eu olho para as coisas em minha volta, olho para o alimento, olho para o pão, às vezes eu olho para os passarinhos, e eu digo: Senhor, o Senhor tem me sustentado até aqui, o Senhor tem provido tudo até aqui. Irmãos, quando a gente pensa que vai faltar as coisas, Deus surpreende a gente. Às vezes, quando a gente pensa que a crise está se agravando, Deus manda uma provisão de alívio tremendo. É assim que a gente vence a crise. Não é se desesperando, não é tentando tirar a vida sua, da família, sei lá, sair por aí fazendo loucura, não. É dependendo de Deus, sabe? Nesse momento que você está na crise, tá? Qualquer que seja a crise que você esteja passando, inclusive a financeira, e principalmente a financeira nesses casos, a maioria das pessoas vira as costas para você porque acham que você vai mendigar delas alguma coisa. E por isso que hoje uma das coisas que eu mais gosto também é um dia de diversão, né, meu filho? A gente vai fazer a feira. O dia que chega o dia aqui em casa, a gente fazer a nossa feira, é um dia de diversão pra gente. A gente vai pro supermercado como se a gente fosse pro shopping, tomar sorvete, comer pizza, pro cinema. É uma alegria muito grande. E a gente chega em casa, a gente compra, ora a Deus para Deus abençoar nossas compras. Quando chega em casa, ora a Deus agradecendo pelas compras, enfim. Então, a gente aprendeu a depender de Deus, irmãos, e a gente tem visto o quanto Deus, Ele é provedor, Ele é maravilhoso. No meio da crise, Ele faz coisas que surpreendem muito a vida da gente. Então, você vai vencer a crise sim, meu irmão. Foi no deserto que Deus sustentou o povo com água, pão e carne. Foi no deserto que vieram os anjos e alimentaram Jesus. Foi no deserto que Deus sustentou milagrosamente Elias durante alguns anos. Foi no deserto, na casa de uma mulher muito pobre que não tinha nada, que Deus alimentou o profeta e a casa dela. Sempre é no deserto, é na crise, é na dificuldade. Então, meu irmão, a crise, ela também faz parte da escola de Deus. E é na crise onde nós vemos o operar, o agir glorioso de Deus, onde nós contemplamos Deus face a face, e nós vemos o quanto Deus é um Deus provedor e cuidador. Então, levanta a cabeça, lava o teu rosto, tenha ânimo, continue servindo a Deus, acima de tudo. Só confia nele, irmão, e pede a Ele para prover. Não direcione Deus o que Ele tem que fazer, Ele sabe como prover, Ele sabe como fazer. De repente, de onde você menos espera, é que vai chegar a provisão. E isso se aplica em qualquer crise da vida que você esteja passando, tá bom? Se é no casamento, lute pelo seu casamento, ore a Deus e peça a Deus. Se é na família, com os filhos, na saúde, nas finanças, faça o mesmo. Mas confie em Deus e dependa do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Sossega teu coração. Essa crise vai passar e Deus vai te dar vitória.